Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Você está feliz? Faz um haha então. Glória a Deus. Tempo precioso. Deixa eu só abrir aqui minhas anotações aqui. Só um minuto. Agora foi. Ô, glória. Receba. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado em nome de Jesus por esse tempo, pela sua palavra que é viva e é eficaz. Obrigado porque ela tem transformado a nossa vida por inteiro e obrigado porque temos sido alcançados por verdades plenas e absolutas do Senhor sobre nossas vidas. Eu me coloco, Senhor, submisso ao ministério do Teu Espírito, que eu não venha falar palavras de persuasão humana, mas possa transmitir verdades do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado assim, dá um sorriso para ele. Amém. Ele está com o cara de que está bem? Ou ele está com o cara que chupou o limão? Glória a Deus. Se você chupou o limão, até o final desse culto você vai tomar a ceia, vai sair, mas vai ficar melhor. O suco eu prometo para você que está doce. Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração para a gente ministrar. Tanto que o tema que eu coloquei nessa ministração é para um tempo como esse, ou um momento como esse. E, na verdade, existe um livro de uma renomada ministra americana chamada Patsy Camminetti, que o título do livro é Para um Momento Como Este, a oração dos últimos dias. Diga-se comigo, estamos nos últimos dias. E sabe que existe uma oração, uma vida específica para esse. Esse livro nós temos ali na livraria, então você pode procurar em Indiara no final. Eu creio que até que no final hoje vai vender todas as unidades que temos. Se você não conseguir chegar antes, você pode encomendar que ela faz o pedido para você. É baratinho, prometo para você. E se você virar para mim e disser assim, rapaz, é quanto? 17,45. Você chegar assim e disser assim, eu queria comprar o livro, mas eu não tenho dinheiro não. Você fala comigo, eu vou dar um livro para você, eu oro por você e no próximo culto você vai ter dinheiro para comprar um para abençoar alguém. Mas vamos lá, presta bem atenção, irmãos. Quando eu estava orando sobre esse assunto, e eu fiz um vídeo falando sobre o tema que eu queria compartilhar hoje, e eu conversando com a Thaís, eu falei com a Thaís assim, porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre escatologia, existe vários assuntos que abrangem esse ponto. Então, já deixando uma dica para você, as matrículas do Rema para o ano que vem estão abertas e o ano que vem tem essa matéria. Amém? Então, mas só que são vários pontos, vários assuntos, e eu queria isolar alguns pontos e que eu pudesse tratar nessa noite de forma específica, que se encaixasse dentro de um cenário de um culto de uma igreja, e não de uma sala de aula de um Rema. Você está entendendo o que eu estou falando? E enquanto eu orava e buscava do Senhor uma inspiração para falar sobre isso, Deus falou sobre os relacionamentos que nós precisamos desenvolver nos últimos dias. Sabe que existem relacionamentos que precisam ser formados? Sabe que eu e você somos seres sociáveis? Mas sabe que existe uma outra pessoa a qual eu e você precisamos nos relacionar mais ainda? E não é sua esposa ou seu marido. Sabe que existe alguém conosco, existe um ser, irmãos. Quando Deus, a Bíblia lá fala em João, no capítulo 1, no versículo 1, fazendo a menção do momento onde Jesus se esvazia de sua divindade, e ele começa o capítulo 1, versículo 1, dizendo, no princípio era a palavra. Outras versões vai dizer que no princípio era o verbo, e diz, olha, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí diz, todas as coisas foram feitas por seu intermédio, e nada do que foi feito sem ele viria a existir. Se a gente parar para olhar, irmãos, quando pegamos esses versículos e olhamos o contexto dele, ele apresenta uma grandiosidade soberana da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, nada do que foi feito, ou nada do que você conhece, nada do que existe, se não fosse por causa dele, existiria.
Isso apresenta uma soberania, uma grandiosidade muito grande de um ser superior, um ser gigantesco, a qual tem o domínio ou a capacidade de, por intermédio dele, o que existe no mundo passar a existir. Você concorda comigo? Só que quando você passa a continuar lendo essa passagem, você passa a observar que ele apresenta esse Jesus Cristo deixando um cenário de grandiosidade, não a grandiosidade de sua pessoa. Você está entendendo? Jesus Cristo nunca deixou de ser grande, irmãos. Ele deixou de ser Deus. Mas a vida a qual conduziu-se aqui na terra, a vida a qual ele se conduziu aqui na terra, fez ele se tornar o ser humano mais soberano. Você concorda comigo? A qual o pecado ou a morte não conseguiu encontrar espaço para dominá-lo ou para detê-lo e teve que entregar ele para a vida de novo. Mas ele deixa um cenário de grandiosidade e passa a vir numa forma humana para que ele pudesse se identificar com o homem, para que ele pudesse se relacionar com o homem. Eu gosto de um exemplo que eu escuto isso principalmente na matéria Justiça de Deus ou na matéria Realidades da Nova Criação, quando eu escuto alguns professores falando sobre isso, ou quem prega sobre esse assunto, ele usa esse exemplo. E eu já vi o nosso apóstolo Marcelo Carvalho falar muito sobre isso. Quem aqui, e eu já dei esse exemplo aqui na igreja há bastante tempo atrás. Quem aqui cria cachorro? Faz um sinal com a mão. Quem cria gato? Faz um sinal com a mão. Gato? Faz miau. Você cria cachorro, você cria um desses dois animais. Não vou ficar aqui, daqui a pouco eu chegar lá. Quem cria uma beta Mas você que cria ou cachorro ou gato, você vai se identificar bem com o que eu estou falando. O cachorro, ele se não tiver nenhum outro cachorro perto, ele não late. Mas basta que o primeiro lata, ele destrava e debanda um negócio naquela região onde ele mora. É assim ou não é? Ou seu cachorro, que você cria cachorro, ele nunca latiu, porque o cachorro vizinho latiu. Se seu cachorro nunca latiu com o cachorro do vizinho latindo, existe alguma coisa errada no seu cachorro. Pode levar no veterinário. Não é porque ele foi educado. Não tem, meu irmão. Pode ser o que for. O cachorro vai. E gato? Gato, então, é que o negócio é impressionante, meu irmão. Se tiver gato num prédio, você morar num prédio e tiver mais de um gato, um miar, e aquilo começa. Miau, e vai, aquele negócio vai ecoando. A sensação que você tem é qual? De que eles estão se comunicando. É ou não é? Ou você nunca imaginou isso? Que parece que um está pedindo socorro e o outro está dizendo, estou indo te ajudar, mas estou preso também. Mas você tem a sensação de que eles estão tendo um período de relacionamento. Por que eles podem fazer isso? Porque eles são da mesma espécie. E a mesma espécie pode se relacionar entre si, eles conseguem se comunicar. E existem provas científicas e biológicas de que baleias, por exemplo, que emitem sons, é um meio de comunicação a qual os animais têm. Isso não é uma ideia só da sua cabeça, isso é real, biologicamente falando, é assim que funciona. Você pode se comunicar com essa pessoa que está aí do seu lado, por mais que você nunca tenha visto e nunca tenha falado com ela, se for alguém que você não conhece, mas muito provavelmente pode ser que não, mas você conversa com essa pessoa, por quê? Porque ela é da sua espécie. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e quero que você seja bem honesto comigo. Quem aqui cria animal em casa e fala com ele? Levanta a mão. Agora, quem aqui já ouviu o seu animal responder para você? Duvido. Alguma das duas está na espécie errada. Ela balança o rabo, ela pode latir. Mas se você disser para mim que você está entendendo ou que ela está entendendo, você tem alguma coisa errada, não tem? Por quê? Porque são espécies diferentes. Agora imagina, irmãos. Você está andando. A gente tem uma história que a gente conhece, pastor Wilson, é pastor do Verbo da Vida, lá em Pernambuco, em Recife. Ele conta uma história de que uma vez ele saiu de um local e ele estava murmurando muito, e reclamando e brigando com todo mundo. Ele sozinho dentro do carro. E aí ele numa estrada escura, numa estrada de terra escura, e ele reclamando, murmurando com aquilo, de repente, ele já ia saindo e acontecendo um acidente, ele freou o carro, quando ele freou tinha um cavalo. Aí ele passou do lado do cavalo, o cavalo fez assim, vigia, Wilson.
Rapaz, pensa no... Mas olha, a Bíblia diz de que Deus usou a jumenta para falar com Balaão, mas isso são momentos específicos a qual eu acredito que pode acontecer. Mas você agora imagina, conta para mim. Você chegando em casa, você que cria cachorro, gato, alguma coisa desse tipo, você chega lá, não sei que você seja o Dr. Dolittle, mas você chega lá e fala com o seu cachorro. Quem lembra do Dr. Dolittle? Certeza que você assistiu. Você chega lá, vai falar com o seu animal lá, você vira pro seu cachorro e diz: oi, como é que você tá? Cadê o bebezinho da mamãe? Ela diz: oi, tá tudo bem comigo. Você cai duro, meu irmão. Na hora, pá, tem uma parada, alguma coisa assim, você assusta, repreende que é demônio, sei lá, alguma coisa do tipo você vai fazer. Mas por que você pode fazer isso? Por que você não pode fazer isso? Porque você não consegue se relacionar. Porque cachorro, meu irmão, se comunica com cachorro. Porque gato se comunica com gato. Porque animais aquáticos se comunicam com animais aquáticos. E por que nós podemos nos comunicar com Deus? É óbvio, e somos sabedores disso, que o homem no Éden criado, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Essa palavra que Deus utiliza, ele está criando um homem segundo a sua espécie. Quando a Bíblia diz façamos o homem, ele diz façamos conforme nós somos. Vamos criar ele exatamente como nós somos. Mas sabemos que no decorrer de tudo, no decorrer da vida, da trajetória do homem, ali naquele momento, dentro da presença do Senhor, nós sabemos que o homem peca. A Bíblia vai narrar em Gênesis capítulo 3 a queda do homem e vai mostrar o homem perdendo esse relacionamento. Qual é a demonstração da perda desse relacionamento? A Bíblia diz que Deus, quando vai estar na viração do dia com o homem, com o ser humano no jardim, a Bíblia diz que Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Essa expressão utilizada por Deus, irmãos, entendemos e sabemos pelas Escrituras de que isso não se refere de que Deus não estava enxergando Adão, como se Deus estivesse olhando assim, mas cadê Adão que eu não estou vendo? Não era para ele estar por aqui, eu não estou vendo. Não é isso, essa expressão a qual Deus se refere para Adão, é Adão, onde estás? É que Deus está procurando Adão dentro do centro da vontade dele, naquele ambiente onde Deus podia se relacionar com o homem, e ele não encontra mais Adão em sua presença. E o próprio Adão responde para Deus o que foi que ele fez. Ele diz: olha, eu tive medo e eu me escondi. Irmãos, esse se esconder de Deus aqui não poderia ser um local onde Deus não o enxergasse, porque as próprias Escrituras, a própria palavra vai dizer que se a gente for ao mais profundo abismo para fugirmos, para nos escondermos da presença de Deus, lá naquele lugar Deus está. Se a gente for ao mais alto monte, a Bíblia diz que Deus também vai estar lá. Então não era um local físico de esconderijo onde Deus não o pudesse enxergar, mas era um local onde Deus não podia mais se relacionar com o homem. E agora o homem é impedido de ter esse relacionamento com Deus, e a palavra Éden significa o local da presença de Deus, e o homem ele é expulso daquele lugar. Quem lembra de tudo isso? Eu estou só criando aqui o ambiente para a gente entrar, para você entender bem o assunto que eu quero falar. Por quê? Mas Deus não podia mais se relacionar com o homem por um motivo específico, porque a própria palavra diz que é impossível haver comunhão entre luz e trevas. E a Bíblia diz que Deus ele é luz. E o pecado se encaixa dentro do oposto à luz. Só poderia ser então as trevas. Então Deus não poderia então se relacionar mais com o homem andando em trevas, mas por incrível que pareça, irmãos, dentro de todo esse ambiente, de todo esse cenário, Deus nunca desejou viver longe de um relacionamento com o homem. E durante os séculos se passando, durante cada era e geração que se passava, Deus estabelecia uma forma a qual ele poderia se relacionar com o homem, mesmo que de forma limitada. Uma delas são as alianças a qual Deus vem estabelecendo. Quem é a primeira aliança? Após tudo isso, Deus vem estabelecer aliança com um homem chamado Noé. Depois de Noé, Deus vem estabelecer uma aliança com Abraão. Depois de Abraão, Deus estabelece uma aliança com Moisés. E essa aliança com Moisés, nesse momento, Deus estabelece uma lei, conhecida como lei mosaica, a qual era a forma onde o homem poderia se relacionar com Deus uma vez por ano. Quem lembra disso?
Se você não lembra, eu lembro a você algo que eu já falei. As matrículas do Remo estão abertas. Você vai aprender tudinho isso. Depois eu vou conversar com o diretor para ele me dar um desconto na minha matrícula. Mas olha só, pensa aqui comigo. Deus estabelece esse formato, a qual o homem, uma vez por ano, depois de todo o sacrifício que era necessário ser feito, toda a propiciação pelos pecados, a palavra diz que o sumo sacerdote do Senhor, ele adentrava o santo dos santos, e lá ele apresentava o sangue como propiciação pelo pecado, ou como o pagamento pelo pecado. E aquele sacrifício era aceito. A Bíblia diz que aqueles pecados eles eram cobertos por mais um ano, e isso impedia de que o juízo ou a ira de Deus pudesse alcançar aquele povo de Israel. Deus tinha uma aliança com aquele povo, e isso fazia com que o povo pudesse se relacionar com Deus. Deus tinha um meio de comunicação na terra. Antes de Cristo, Deus se comunicava com o homem por um meio, por uma via exclusiva. E essa via era por meio dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Era o único meio, irmãos, a Bíblia apresenta, era a única forma que Deus podia se relacionar, porque Deus ungia essas pessoas para que em momentos, e nem era diariamente, constantemente, eram conexões estabelecidas periodicamente, onde Deus tinha uma palavra específica para algo, ele vinha, influenciava um profeta, trazia a palavra para o profeta, e aí o profeta ia e transmitia para o rei e para o povo. Era assim que funcionava. Mas esse não era o modo, não era o meio pelo qual Deus tinha como vontade ou como projeto inicial estabelecido de se relacionar com o homem. As pessoas mais antigas aqui, ou vou dizer assim, com mais experiência, vai saber bem o que é que eu estou falando. Quando começou, quem aqui lembra, quando começou o uso da internet no Brasil? Pode entregar, irmãos, entrega aí, não fique com medo não, eu vou levantar a mão aqui. Mas você lembra que a internet era o seguinte, você mandava algo, existia um período conhecido como internet, depois tivemos ainda a internet de escada, já era um pouco mais avançado, mas ainda assim nós tínhamos, eu lembro que na nossa casa lá em Recife, meu pai fez um plano de uma companhia telefônica, a qual vinha um celularzinho pequeno, vinha um aparelho, você conectava o celular ali naquele negócio no computador, e ali, meu amigo, mas às vezes quem era aqui da era, eu sou mais novo, vou falar da era do Orkut. Quem lembra aqui do Orkut? Rapaz, você ia fazer uma postagem, um comentário lá, você colocava, botava, dava enter, podia ir jantar, queria até cagar, e clamava a Deus para que não caísse, porque se caísse a conexão, você perdia. Depois nós tivemos o avanço e entrou a internet banda larga. Rapaz, foi uma maravilha, hein? Para quem trabalhava, para as empresas, então, aquilo foi um avanço tecnológico, e aí a comunicação ficou mais viável e mais fácil. Hoje nós temos os avanços, as coisas foram avançando. Aí vieram as internets móveis, 3G, 4G, 5G. Daqui a pouco já não cabe mais o G, tudo vai passar para a próxima letra. Então, mas já teve um avanço. Com qual objetivo? Qual é a busca principal? Para que esse relacionamento, para que a gente possa aproximar mais quem está distante. Mas por incrível que pareça, a internet conseguiu, a gente fala, existe uma fala que diz isso, né? Aproximou os distantes e distanciou os que estão próximos. Mas eu creio que na sua casa não é assim, ô glória. Mas olha só, a busca era por um relacionamento, para que pudesse haver um contato mais próximo. Quando Deus envia Jesus Cristo, quando Cristo vem para a terra, a busca ou o objetivo principal era viabilizar esse relacionamento próximo de novo. E qual foi a forma que Deus encontrou? Porque, veja bem, Deus vem estabelecendo alianças com o homem e fazendo sinais miraculosos acerca de como as alianças eram feitas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a aliança de Deus com Noé. Quem lembra qual é o símbolo da aliança de Deus com Noé? O arco-íris. É algo miraculoso ou não é? Parece uma coisa, é extraordinário, irmãos. Não é algo humano. Não é uma coisa que você tem lá na sua casa, você aperta um botão e de repente sai da sua casa, projeta um arco-íris. Vamos pegar um outro exemplo.
Quando Deus vai falar com Moisés e vai estabelecer as coisas, você lembra qual foi a forma que Deus falou com Moisés? Quando Deus vai falar a primeira vez sobre com Moisés, como que era para ele libertar o povo, aparece uma sarça ardente, meu irmão, que queimava e não pegava fogo. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, era algo ainda sobre-humano. Mas Deus não podia se relacionar com o homem de forma sobre-humana. Ele precisava se relacionar com algo que o homem pudesse se identificar. Porque imagina que, se Deus começasse a estabelecer, olha, para você falar comigo toda vez vai ter que ter uma árvore pegando fogo e ela não queime. Você ia ter que ter uma produção de árvore intensa, né? Se você quisesse se relacionar com Deus todo dia, principalmente, você ia ter que morar dentro de um eucalipau, alguma coisa desse tipo aí. Uma plantação para poder ir se relacionando com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? E Deus precisava então se identificar com o homem. Agora, Deus não podia vir de forma grande. Eu lembro que eu já dei esse exemplo aqui. De forma extraordinária, irmão, se você cria um peixe, quem aqui já criou peixe na vida? Quando você chega perto, por exemplo, ou se você já foi num aquário, naqueles local lá que tem aquário, lá no Rio tem um bem bonito. Você chega lá, normalmente todos esses lugares têm um aviso no vidro. Não bata no vidro. Por quê? Porque você é alguém, irmãos, muito grande, para aquele ser muito pequeno, aquilo assusta o peixe. Você se aproxima a um ser, a mensagem que você transmite é que você é um predador. O que é que ele faz? Ele tem medo e se esconde. O que foi que Adão fez? Teve medo e se escondeu. Por quê? Porque ele não se identificava mais com Deus. Ele se sentia pequeno e Deus era alguém muito grande. É a mesma coisa de você pegar um tubarão branco e jogar ele dentro de um aquário com um monte de peixe. Ele é predador. Não é assim que funciona. Só que imagina Deus se aproximando toda vez dentro da grandiosidade dele com o homem. Ele só podia se aproximar da forma como ele fazia. Era uma árvore pegando fogo. Era um sinal no céu. Era esse meio ao qual ele precisava fazer. Porém, o que é que Deus faz? Deus deixa de ser tubarão, vira peixe e pula dentro do aquário. Por quê? Porque só assim ele poderia se relacionar com o homem. Só que ele precisava ensinar para o homem que o homem não foi criado para ser peixe, porque ele não foi criado para ser presa. Porque quando Deus fez o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele precisava ser o dominante e não aquele que seria dominado. Então, o que é que Deus faz? Deus diz, olha, eu era um tubarão e me fiz um peixe para mostrar a você que eu posso fazer você deixar de ser peixe e passar a ser um tubarão. E aí o homem agora pode se identificar com Deus. Por quê? Porque o homem deixa de ser peixe e passa a ser tubarão. E Deus volta a assumir a posição que ele tinha, assentado no trono de novo como um tubarão soberano. Você está entendendo a alusão que eu estou tentando fazer para você? Agora, com isso, o homem pode se relacionar com Deus. Só que, meu irmão, eu queria trazer algo para você aqui e queria que você fosse comigo lá na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí ele diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Diga assim comigo, o dia se aproxima.
Que dia é esse que ele fala que se aproxima? De fato, ele está falando sobre o fim da era da vida da igreja aqui na terra. Ele está falando, olha, aí ele vem alertando, irmãos. No versículo 19, ele começa a falar sobre a gente ter intrepidez para se achegar diante do trono da graça, se achegar diante dos santos santos. Aí ele diz, por meio de quê? Por que a gente pode ter essa intrepidez? Essa intrepidez que ele fala é não ter medo de chegar, é ir com quem sabe por que está indo, é ter consciência de que vai entrar naquele lugar sabendo que pode entrar. Imagina aqui você que é pai, que é mãe, imagina um nível de relacionamento com o seu filho, onde toda vez que seu filho precisa falar com você, ele precisa marcar um horário. É assim que funciona? Não, irmãos. Se você não tiver cuidado, ele entra dentro do seu quarto lá, se a porta não estiver trancada, ele entra dentro do seu quarto sem nem bater direito. Não é assim que funciona? Por quê? Porque ele tem relacionamento com você, porque ele tem essa intimidade, porque ele tem essa intrepidez de se relacionar com você. É exatamente esse mesmo tipo que o escritor aos Hebreus está falando aqui para nós. E na continuidade ele vem falando de que esse caminho só foi aberto e só tivemos acesso a ele por causa do sangue de Jesus. Logo após isso, irmãos, na continuação dessa explicação, ele diz assim, ó, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Aí ele diz, por quê? Porque o dia se aproxima. Porém, no versículo anterior, 24, ele diz que o amor é contínuo de boas obras. Você diz que você pode amar alguém, mas o que você tem feito por ele? Qual é a atitude que você tem tomado por aquela pessoa que você diz que você ama? A Bíblia diz que esse amor aqui, ele é baseado nas boas obras pela vida de alguém. Mas ele fala sobre a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns, para que a gente possa junto se auxiliar, porque o dia se aproxima. Olha bem, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. E eu quero falar isso com muito amor no meu coração, pela vida de cada um aqui, e com muito zelo e temor ao Senhor sobre isso. Quando a palavra nos alerta sobre isso, quando o escritor aos Hebreus vem trazendo isso e traz esse alerta, ele deixa muito claro que muitas pessoas, na proximidade desse dia, ia estar deixando de estar congregando. Mas sabe por quê? Eu percebendo, eu estava conversando com o pastor Adilson recentemente, falando sobre isso. Sabe o que é que eu percebo muitas vezes? A gente vem olhando e observando muitas coisas no passar dos anos. Sabe por que muitas vezes as pessoas deixam de congregar? Eu vou dar um motivo para você. Por incrível que pareça, o maior motivo não é porque ela se frustrou com alguém. O maior motivo é porque ela recebeu algo. E sabe qual é o nome disso? Relacionamento abusivo. Pessoas que se relacionam com Deus somente pelo que Ele pode favorecer e dar a ela. E não por de fato quem Ele é na sua existência e na sua soberania. Não pela dependência de estar com Ele. Não pela certeza. Quer ver? É impressionante. Pessoas assim, elas são tendenciosas quando a giripoca pia, meu irmão. Quando o negócio arrocha, quando o nó aperta no pescoço, elas correm para Deus. Nós temos um exemplo que nós conhecemos ainda quando morávamos em Recife. Nós tínhamos numa igreja a qual fazíamos parte, tínhamos um momento de uma vigília que era toda sexta-feira à noite. Irmãos, existia uma senhora que ia para essa vigília e toda sexta-feira, quando se perguntava a quem tinha um pedido de oração ou um motivo de oração por qual pudéssemos orar, essa senhora sempre solicitava algo. E a solicitação dela era sempre a mesma coisa. Qual era o pedido dela? Ela queria poder ter a sua casa própria. E por muito tempo oramos por isso, era o desejo do coração dela, era uma vontade que ela tinha muito grande e oramos por isso. De repente, com o passar do tempo, essa senhora, ela simplesmente sumiu. Sabe o que foi que descobri? Procuramos saber o porquê que essa senhora não estava mais indo. Às vezes poderia ter acontecido alguma coisa. Não, na verdade não tinha acontecido nada. Ela tinha recebido a bênção dela. Por ela ter recebido a bênção dela, qual necessidade se tinha mais de estar orando? Na verdade, esse relacionamento de oração com Deus era com o objetivo de receber algo. E não simples pelo fato de se relacionar com Ele. Sabe, relacionamento abusivo, nós vemos isso. As pessoas que aparecem e desaparecem mediante o que está acontecendo.
Se o negócio está indo bem, para que eu preciso de Deus, irmãos? Agora, quando tudo está dando ruim, a gente corre. Ei, não acredito, eu oro para que você não se encaixe nisso, no nome de Jesus. Mas se você olhar para isso, irmãos, vou te dizer algo, a sua vida vai continuar nessa montanha-russa de sobe e desce. E conversando com o pastor, eu olhando, orando, Deus começou a tratar coisas em meu coração. A Bíblia diz que da parte de Deus procede o quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, que não muda e nem tem sombra de variação. Em outro momento a palavra também vai dizer de que Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não pode ser tentado. Amém? O escritor Paulo, escrevendo aos Romanos também, ele diz que a vontade de Deus, ela é qual? Boa, agradável e perfeita. Diga-se comigo, boa, agradável e perfeita. Então, olhando para isso, a gente começa a entender de que quando a pressão está acontecendo, quando a situação ruim está dando, isso não é proveniente de Deus. Só pode ser proveniente do outro lado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E quero fazer você pensar comigo em relação a isso. Se começa a se observar de que a vida daquela pessoa, quando as coisas começam a apertar, ela corre para Deus. E quando as coisas começam a afrouxar, ela se afasta e deixa de correr com tanta intensidade. Por que você acha que era Deus que ia estar tirando o problema? Não seria mais fácil? Porque Deus pensa Deus fazendo. Vou criar aqui um exemplo. Imagina aqui, eu vou pegar o pastor Isaac como exemplo. O pastor Isaac passando por uma pressão, passando por um momento difícil, a situação apertando sobre a vida dele. Aí de repente Deus olha assim e diz: rapaz, eu vou trazer um alívio sobre ele. E aí aquela pressão é retirada. O Isaac nesse momento de pressão estava correndo para Deus, buscando Deus intensamente, lia a palavra, orava, buscava o Senhor, orava em língua, com tudo. Fazia de tudo para buscar o Senhor. E de repente, porque as coisas melhoraram, ele simplesmente deixou de ter essas práticas. E aí, por ele deixar de ter essas práticas, o que é que acontece? A pressão volta. Porque o que foi que tirou ele dessa pressão? Não foi a vida intensa com o Senhor? Agora olha para mim, quem estava colocando esses problemas e essa pressão, não era o diabo? Se não era Deus, vimos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, só podia ser o diabo. Agora imagina o diabo olhando, diz assim: rapaz, toda vez que eu coloco pressão na vida do Isaac, o Isaac corre para Deus. E toda vez que a pressão sai, ele sai da presença do Senhor. Por que você acha que o diabo não vai ficar tirando a pressão? Às vezes a gente acha que é Deus que está tirando, mas é só o diabo aliviando a mão um pouco. Por quê? Porque ele diz: rapaz, se eu continuar apertando muito, ele vai continuar buscando mais do Senhor, ele vai aprender mais, ele vai descobrir que não é Deus que está fazendo isso. E ele vai começar a tratar comigo e me dar ordem. Quando ele passar a me dar ordem na palavra, no nome de Jesus, eu vou ter que me submeter. O diabo diz: rapaz, é melhor eu aliviar só um pouco, porque aí eu vou ficar nessa gangorra com ele. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sabe o nome disso? Relacionamento abusivo com Deus. Pessoas que só procuram Deus pelo que Ele pode dar. Sabe, se você quer descobrir se você está num relacionamento abusivo com Deus, é só olhar as suas orações. Se elas são mais repletas de pedidos do que de agradecimento e de você poder se comunicar. Vou dar um exemplo aqui para você, natural, para você entender o que é que eu estou falando. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Mas se você não é casado, tem alguém que você relaciona. Às vezes é com seu pai ou com sua mãe, um irmão, um amigo, um parente. Agora vou pegar os casados, por exemplo. Imagina um casal que toda vez que a mulher quer conversar com o marido, é sempre para pedir alguma coisa. Oh, glória. O marido às vezes chega para a mulher e fala assim: como é... Aqui não acontece isso não, tá? No nome de Jesus, seu casamento não é desse jeito. O marido chega e pergunta para a mulher assim: como é que foi o seu dia?
E a mulher pode falar e conta, porque aí ela se sente na liberdade de contar como é que foi o dia dela, todos os desafios, as coisas, as boas que ela passou, e ela começa a compartilhar. E ela continua compartilhando. E ela continua compartilhando. E ela continua compartilhando, porque ela vai ter muita coisa para falar. Mas você escuta. Mas agora imagina se na hora do marido falar, é só para... Aí a mulher, em vez de perguntar para ele assim, como é que foi o seu dia também? Ela vira e fala assim, aqui, será que existiria a possibilidade de você comprar aquele vestido que eu estou querendo? Ela não deu nem a oportunidade dele contar como é que foi o dia dele, mas aí ela quer que ele compre algo. Aí beleza, ele vai lá para satisfazer o desejo do coração dela, ele compra. E aí se passa o outro dia. E aí naquele momento de conversa, o próximo momento de relacionamento, a mulher... Estou falando a mulher, mas pode ser o marido também, tá? E depois a mulher fica com raiva de mim aí, pode ser o Zé Goiaba também, que está fazendo um negócio desse jeito. Mas estou criando um exemplo aqui para você. Agora imagina lá a pessoa de novo. Toda vez que vai falar com alguém é para pedir algo. Toda vez que vai falar com aquela pessoa é para pedir algo. Me diz qual é a probabilidade desse relacionamento dar certo. Se esse relacionamento natural não vai dar certo, quem está esperando que a vida com Deus vai? Onde toda vez que se aproxima do Senhor Senhor, parece que o Senhor não está vendo a minha dor. Aí Deus diz, parece que você não está nem me olhando. A gente quer que Deus veja a nossa dor. Mas quantas vezes a gente está olhando para Ele? A gente espera que Ele nos enxergue. Mas muitas vezes não estamos querendo enxergar Ele. Sabe, existe um livro, Os 5 Impedimentos para o Crescimento na Graça, do irmão Reagan. E um dos impedimentos que ele fala lá, ele diz que um dos maiores problemas das pessoas é não saberem aprender a ouvir a resposta de Deus. Sabe por que as pessoas não sabem ouvir a resposta? Porque fala o tempo inteiro. Mas por incrível que pareça, ela tem 2 orelhas e uma boca, mas consegue usar mais a boca do que os ouvidos diante de Deus. Uma vez eu ouvi algo de um pastor brasileiro muito renomado, pastor, ele é da igreja quadrangular, chamado Joaquim Cantagalli. Ele disse que todas as vezes que ele estava diante de homens mais sábios, e ele tinha uma amizade muito próxima, já faleceu, com o Dr. Miles Murrow, e ele disse que todas as vezes que ele estava diante do Dr. Miles Murrow, ele falava pouco. Ele fazia 2, 3 perguntas que ele tinha algumas dúvidas e deixava o homem falar. Por quê? Porque ele queria ouvir, queria aprender. Mas por que muitas vezes que a gente vai falar com Deus, a gente fala, ora, pede e diz o que precisa, e fala do nisso, e fala daquilo, e depois e mostra aí, Senhor, o Senhor não está vendo isso. E na hora que era para Deus dizer assim, você disser, vou ficar em silêncio para ouvir o Senhor. A gente passa às vezes, vou querer que a pessoa ora muito. Passa 40 minutos orando, pedindo. E às vezes dá 3 minutos para Deus. Eu conheci uma pessoa que fazia assim, ó, ela orava e dizia, Senhor, eu quero uma resposta. Aí ela fazia. Existe um perigo nisso. Você pode fazer um negócio desse e encontrar lá na Bíblia. E foi Judas e enforcou-se. Aí você diz, misericórdia. Aí você diz, não, vou tentar de novo. Aí tenta uma segunda vez. Aí diz, vai tu e faz o mesmo. Agora imagina, você diz, não, misericórdia, isso não pode ser Deus não. Satanás estava do lado mexendo na tua Bíblia junto contigo, só pode então. Aí você diz, vai de novo lá e diz, por que demora? Apressa-te. Pode ser. Ou então você abre lá e diz assim, o que tem para fazer, faz logo. Então, ou seja, irmãos, mas sabe como é que Deus vai responder? Muitas vezes, Deus vai responder no silêncio. Sabe por que muitas vezes não queremos ouvir uma resposta de Deus? Porque pode ser que a resposta dele seja não. Pode ser que a resposta de Deus seja, não é isso que eu tenho para você. Ou pode ser que a resposta de Deus seja, aguarda mais um pouco, porque ainda não é o tempo. Você não tem maturidade para alcançar isso que você está me pedindo. Eu até queria poder compartilhar isso com você. Mas se eu compartilhasse agora, você não teria maturidade para lidar com isso. Por que muitas vezes não queremos nos relacionar com o Senhor? Por causa disso, irmãos. Porque deixa eu ensinar algo para você.
A Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, irmãos. Não adianta esperar de Deus o que você quer apenas para coçar ou massagear o seu ego. Deus não vai fazer isso por causa disso, irmãos. Deus vai fazer porque Ele tem propósito na sua vida. Agora, se você não tem propósito, esquece. Uma vez, eu era bem mais novo, o apóstolo Marcelo estava numa ministração, ele estava ministrando em Uberlândia, eu fazia o rema lá, e o apóstolo Marcelo, no meio, ele estava dando aula no rema, e no meio da aula ele disse assim, se eu pudesse, se você soubesse que eu tenho a condição de lhe dar R$1 milhão, vamos supor aqui que eu, Tarcísio, tenho a condição de chegar aqui para você e lhe dar um cheque de R$1 milhão. Se eu chegasse para você sabe o que você ia, se você recebesse agora R$1 milhão, o que você faria com esse 1 milhão? Se você não sabe o que você faria, se você leva mais de 10 segundos para pensar o que você faria, é porque você ainda não estabeleceu um propósito de vida. Você não sabe o que você quer alcançar na sua vida. Então por que você acha que Deus vai responder a sua oração naquilo que você tanto está pedindo, se você não sabe nem o que vai fazer com aquilo? E sabe o que é que muitas vezes pode acontecer? Às vezes a sua oração, não, eu até sei o que é que eu vou fazer. Mas se o seu propósito só envolve você, sua casa, o seu bem-estar, esquece, também não vai acontecer. Trabalha muito, sozinho, soa, meu irmão, sofre, porque pode ser que chegue lá, sozinho. Mas esperando um favorecimento de Deus, esquece. Deus não trabalha com isso. Porque a forma que Deus teve de poder abençoar a humanidade foi entregando alguém por pessoas. Ele deu o que ele tinha de mais precioso para que pessoas pudessem ser alcançadas. Ele não vai compartilhar algo com você para que você possa viver bem. Só você. E ninguém mais ser alcançado. Esquece. Vou ser bem sincero com você. Para você não se frustrar na vida, desiste disso aí, irmãos. Porque senão você vai passar a vida todinha, vai morrer, vai levar o sonho para o caixão. Agora, se você mudar o cenário, se você mudar a proposta, se você mudar a expectativa, se o projeto da tua vida começa a envolver pessoas, se você pensa assim, eu quero ser um empresário bem-sucedido porque eu quero poder ser um gerador de emprego e não ter uma pessoa com muito dinheiro. Porque você vai ter muito dinheiro, mas você vai precisar pensar assim, eu preciso promover outras pessoas. Eu quero ter dinheiro porque eu preciso promover alguém. Eu quero ter condição porque eu preciso promover o reino. Eu preciso promover missionários. Eu preciso promover as igrejas. Eu preciso promover as pessoas. Eu preciso promover quem está do meu lado. Se o seu pensamento passa a mudar e ser esse, fica tranquilo, aí acontece. Deus se interessa em resolver ou presentear os teus sonhos, porque Ele olha para você e vê que o seu relacionamento com Ele não é abusivo, você quer algo por causa das pessoas, e aí Ele se interessa em executar aquilo que Ele tem como vontade na tua vida. Ele tem interesse, irmãos, deixa eu falar algo para você, Deus tem interesse em responder as tuas orações, Ele se interessa. Muitas vezes não está sendo respondida porque às vezes você não tem a maturidade de ter a resposta ainda. Como que nos comportaríamos? Seja bem sincero. Como que você se comportaria hoje? Se tudo que você está orando, Deus resolvesse da noite para o dia assim, puf, tudo de uma vez só. Tem gente que não sabe nem mais como é que ia viver, porque não tem mais um problema para contar para os outros. Porque tem gente que só vive de problema, né? O problema é que dá sobrevivência para ele. Tem gente que é assim. Você conhece alguém que adora ter um problema? Tem crente, meu irmão. E crente, irmãos, não estou falando do povo ímpio, não. Tem crente que quando não tem um problema, ele procura o problema. E quando ele não encontra o problema, ele fica tentando encontrar em alguém para poder se misturar com a pessoa. Você acha que isso é muito difícil? É nada. É só você perguntar para alguém, e aí, como é que está a vida? Se a pessoa tem alguma dificuldade para contar, pronto, você já descobriu. Esse aí está agarrado. Tem gente, irmãos, eu conheci uma pessoa. Escuta bem isso, olha só. Uma pessoa com problema de saúde, e aí ela estava encostada, tinha conseguido, como é que fala? O benefício do INSS. Sumiu da cabeça o nome. O benefício do INSS. E aí essa pessoa
Ou veio perguntar para mim assim: se orar e eu for curada, é justo eu continuar recebendo? Ô, glória. Aí eu disse, você recebe por causa de quê? Ela disse, eu recebo por causa do problema. Eu disse, e se você não tiver mais o problema, é justo você receber? Ela disse, não. Disse, então. Eu disse, e aí, vamos orar? Ela disse, não precisa não. Tem gente que prefere a vida na desgraça do que a vida no Senhor, irmãos. Porque a vida na desgraça dá a ela sustento. Porque a vida na derrota, sabe o que é que faz com ela? Faz com que alguém tenha pena. Faz com que alguém sempre olhe para ela e sempre esteja pensando, não, eu vou estar orando por fulano. E ela nunca vai se poder estar na posição de estar orando pelos outros. Ela sempre vai ter alguém orando por si. E nunca vai ser a resposta de oração para a vida das outras pessoas. Sabe o nome disso? Relacionamento abusivo. As pessoas que querem estar com os outros somente pelo que elas podem dar. E isso se torna pior por causa de Deus, irmãos, porque Ele te deu tua vida. E você não se contenta com a vida e não consegue ser grato a Ele. Tem que ficar pedindo todos os dias alguma coisa. Já parou para pensar, se a gente fosse mais grato a Deus pelo que Deus já fez na nossa vida, como que nossa vida seria? Seria mais leve. Vá por mim. Se a gente pudesse agradecer mais. A gente conhecia uma pessoa, irmãos. Eu ainda era criança quando nossa família conheceu essa outra família em Recife. E uma vez ele ligou para o meu pai para contar a felicidade que ele estava, porque ele tinha ganho um sapato novo. Porque o outro sapato que ele estava furado, solado, e ele estava usando com um jornal embaixo para poder não entrar água. Não sei nem como é que funciona, né? Porque o jornal ia molhar também, mas sei lá. Mas era desse jeito que ele fazia. Mas ele estava grato, tinha recebido um sapato. Irmãos, era um sapato simples. Não era nem um sapato de marca cara, não. Era um sapato simples. Mas ele quis compartilhar com os outros aquela bênção extraordinária de um sapato simples que ele tinha ganho. Agora separe e pensa se essa pessoa tenha esse desejo de compartilhar com os outros o nível de gratidão que ele tinha para com Deus. Sabe, a nossa vida, irmãos, deixa eu falar algo para você. Nem todo mundo vai ser rico, não. Porque tem gente que fica assim, não, a gente vai ser todo mundo rico. Não, pode ser, nós vamos ser todos prósperos. Rico não vai ser todo mundo. Não, mas a Bíblia não diz que se eu der... Que Deus multiplica a nossa semente a 30, 60 e 100 por 1. Faz essa conta aí, filho. Vai acabar o dinheiro do mundo. Não existe isso, não é assim que funciona, não. Não é assim que vai ser. Porque próspero não tem nada a ver com as riquezas naturais. Próspero tem a ver com uma pessoa agradecida em tudo que ela vive. Ela sabe ser grata a Deus em todos os detalhes. Ela sabe se relacionar com o Senhor. Irmãos, eu quero nessa noite trazer essa mensagem para você. Eu já estou encerrando com isso. Que a gente possa ter um relacionamento. Você vê que quando Jesus vai estar à mesa com os seus discípulos, na celebração da ceia, você vê que ele estabelece um momento de relacionamento. Você quer ver a prova disso? Ele usa materiais para se referir à ceia dele, como ele utiliza o pão e o vinho. Ele traz uma coisa tão comum que todo mundo comia num momento de relacionamento, de conversa. E ele traz esse momento que ele poderia bater esse papo. Ele diz, olha, todas as vezes que vocês estiverem comendo pão, comam em memória de mim. Se lembrem de mim, se relacionem comigo, me envolva naquela mesa que você está sentado. Me convide para estar na mesa. Todas as vezes que vocês forem beber o vinho, ele diz, façam em memória de mim também. Se lembra de mim nisso, irmãos. Ele está dizendo, olha, tudo que vocês forem fazer, se lembrem de eu estar junto. Se lembrem de me convidar para ir com vocês. Se relacione comigo. Sabe, quando você vai assistir um filme, se lembre, Deus tem que poder sentar para assistir aquele filme que você está assistindo. Quando você vai conversar com alguém, será que Jesus Cristo ou o Espírito Santo está confortável com o assunto a qual está sendo falado?
Se lembre, irmãos, ele está lá para se relacionar com você. Jesus Cristo deixa muito claro, todas as vezes Deus quis se relacionar com o homem, ao ponto de que quando Jesus voltou para os céus, ele disse, olha, eu vou para o Pai preparar lugar, mas eu não vou deixar vocês só, eu enviarei o outro, o Consolador, que estará com vocês todos os dias da sua vida. Ele estabelece, irmãos, Deus quer se relacionar com você, porque Ele ama a sua vida e Ele não quer ficar longe de você. O homem escolheu estar longe de Deus, mas mesmo assim, Deus escolheu trazer o homem para perto de novo. Deus não desistiu de você, Ele quer se encontrar com você todos os dias, meu irmão, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Ele quer estar com você no seu carro, Ele quer estar com você na sua aula, Ele quer estar com você a todo momento da sua vida. Vou dizer uma coisa para você, casal, Deus quer estar envolvido com você no dia que você, no momento que você está tendo uma relação com a sua esposa. Ele não sai daquele momento. Pelo contrário, Deus aplaude um casal casado tendo um momento de relação, dizendo, eles estão fazendo o que eu fiz, como eu estabeleci para ser. Meu irmão, Deus quer se relacionar todos os dias. Ele não quer ser apenas um consultor periódico, ou Ele quer ser apenas um banco, onde você vai lá, um caixa eletrônico, onde você coloca a tua fé como um cartão de crédito, digita a senha, que é o nome de Jesus, e vê o dinheiro sair. Ele quer poder estar contigo, irmãos. Rapaz, eu vou falar algo para você. Ora, crente. Pelo amor de Deus, ora. Você vai ver estudos que são feitos, pesquisas que são feitas no meio dos crentes. Irmãos, eu vi o último estudo feito pela Universidade Oral Roberts, nos Estados Unidos. Graças a Deus não vieram nem fazer no Brasil, para a gente não poder deixar lá nos Estados Unidos esse negócio. A Universidade Oral Roberts fez uma pesquisa. 89,5% dos crentes não oram uma vez por dia. Você se choca com isso, mas às vezes, meu irmão, isso pode estar acontecendo do teu lado e a gente não está vendo. Sabe como é que você pode mudar esse cenário dentro da tua casa? Chama você para orar com os outros. Ora pelo menos. Se na tua casa você não ora muito com os outros, ora pelo menos na hora de comer. Agradece pelo menos a comida, mas pelo menos faz alguma coisa, começa a mudar. Irmão, não tem jeito. Não dá, irmãos. Irmãos, a gente precisa parar de brincar com isso. Não dá mais, irmãos. Não dá para viver essa vida achando que, quando está bem, está tudo certo. Quando está mal, eu corro para Deus. Não vai, sua vida vai ficar nessa gangorra. Vai viver essa vida aí de altos e baixos. E vou te falar, pior do que permanecer lá embaixo é ficar nesse negócio, porque você pensa que vai e não vai. Pensa que vai e não vai. Melhor você saber que não vai de uma vez, do que ficar achando que vai e não vai. Sabe por quê? Porque isso destrói o teu emocional. Porque tu cria expectativa e se frustra. Cria expectativa e se frustra. Cria expectativa e se frustra. Agora deixa eu dizer, existe uma oportunidade, existe uma vida onde você pode colocar a tua expectativa e ter ela suprida. E em vez de você ficar nesse alto e baixo, meu irmão, você permanecer decolando como a luz da aurora, brilhando cada vez mais. E como que você faz isso? Se relacionando com Deus. Deus não quer ser um consultor de empresa, Ele quer ser um pai de família. Deus não quer dar consultoria na sua vida, dizendo para você, olha, isso aqui, quando você está precisando de uma informação, não, isso aqui eu consigo resolver sozinho, isso aqui está tranquilo, eu sei como é que faz, e isso aqui eu não estou sabendo, não vou perguntar para Deus como é que faz. Não, Deus quer te orientar em tudo. Mulher, eu vou te falar algo, Deus quer te orientar até a loja a qual você entrar para comprar. Já vivi essa experiência, foi bem interessante. Irmãos, são detalhes simples. Uma vez eu estava precisando comprar uma calça. E entrei numa loja para comprar a calça. E eu pelei e disse, rapaz, aí entrei naquela loja e fiquei com aquela sensação dentro de mim, assim, dizendo, não, vai na outra. Aí fui na outra. Irmãos, encontrei a calça. Parecida, idêntica, muito parecida com a outra. Mesmo material, mesma cor, só que de outra marca. E aí eu fui passar no caixa. E era mais barato do que a primeira loja. Eu disse, já estava feliz demais. Fui passar no caixa, e na hora que eu passei no caixa, que a moça passou lá, disse, olha,
Está em promoção, tem uma promoção essa calça. Eu digo, é mesmo? Quanto que é? Ela disse, não, na verdade o senhor compra um e leva a outra. Detalhes simples, irmãos. Mas Deus quer te orientar em tudo, para que você não tome prejuízo em nada. Para que em todas as áreas da tua vida. Agora imagina Deus te orientando no seu relacionamento. Deus te orientando nas suas ações, a qual você deve tomar. Deus te orientando nas palavras que você quer que saia da sua boca. Mas isso não acontece quando você tem Ele como um consultor. Isso acontece quando você tem Ele como um pai. Isso não acontece quando você tem Ele como alguém que te traz informações periódicas, te dá um treinamento periódico. Isso acontece quando você tem Ele como um guia da tua vida, todos os dias. Sabe por quê? Porque você pode ter em algum momento pessoas sábias do seu lado que possam te dar conselhos maravilhosos e biblicamente falando, isso é bom. Mas com certeza essas pessoas não estão em todos os momentos da sua vida. Não é assim que Deus quer que você viva, sendo guiado por conselho de pessoas. Deus quer que você seja guiado pelo que o Espírito tem para a sua vida. E isso vem de relacionamento, isso vem de um envolvimento com Ele. E para esses últimos dias, meu irmão, nada melhor do que você se envolver e ter um relacionamento com o Senhor. Vou falar algo isso com muito amor no teu coração, com muito amor no meu coração pela sua vida. Não deixa de congregar. Não deixa de congregar. E tem gente que acha que deixar de congregar é quando a pessoa se desvia, né? Ele não está falando sobre isso não, irmãos. Ele está falando sobre a pessoa que se desviou e está no mundo, não. Essa pessoa não deixou de congregar, não. Na verdade, essa pessoa decaiu da graça, é diferente, é outra coisa. Ele está falando do crente, meu irmão. E percebe comigo que a Bíblia narra que são as pequenas raposas que destroem uma plantação inteira. Não é grande coisa que não é uma coisa grande que precisa para ruir a tua vida. Basta uma coisa pequena. Basta o simples fato de você ser a brasa que está fora da fogueira, queimando por um tempo, mas chega uma hora que o fogo se apaga. Sabe por quê? Porque no relacionamento com Deus se envolve relacionamento com pessoas. E essas pessoas não é tua casa. Vou te responder, vou te falar algo. Você não se aperfeiçoa se relacionando com seu marido e com sua esposa. Você se aperfeiçoa se relacionando com pessoas que pensam totalmente diferente de você. Porque você afia a faca com a pedra. São naturezas diferentes. São espécies diferentes se aperfeiçoando. Ou seja, são pessoas diferentes. Eu penso diferente do meu pai em muita coisa. Meu pai pensa diferente de mim em muita coisa. Eu penso diferente do pastor Isaac. A minha esposa, ela pensa diferente de mim em algumas coisas e eu penso diferente dela em algumas coisas. Na igreja, com certeza, você vai encontrar pessoas que vão pensar diferente de você em muitas coisas. Mas olha, foi na igreja que Cristo nos plantou. E Ele chamou a igreja dele de um corpo e disse que era necessário que esse corpo tivesse bem ajustado. Ou seja, um depende do outro. Quem aqui nunca cantou? Eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos de Cristo até o fim. Vou trazer uma outra mais conhecida aí, porque essa é velha, hein? Essa aí eu não conheço, não. Essa aí eu tive que ouvir no YouTube para poder descobrir. Mas tem uma que diz assim, ó. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Canta comigo. Unido, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Uma família, vivendo o compromisso, no grande amor de Cristo, eu preciso. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz isso. Querido irmão, precioso és para mim.
querido irmão. Oh, isso seria tão bom se fosse verdade absoluta. Meu Deus. Uau! Fala igual o Mané com o profeta do nosso ministério. Uau! Irmãos, isso precisa ser real. Isso não precisa ser uma música. Isso precisa ser uma vida. Olha para a pessoa que está. Olha para alguém que não seja o seu marido ou sua esposa que está do seu lado. Eu vou pedir para você ficar de pé. Vou pedir para o louvor vir para cá. Eu vou lançar um desafio nessa noite para você. Agora é um desafio de verdade. Desafio de crente. Diga assim comigo. Eu gosto de ser crente. Diga assim, eu gosto de ser crente. Oh, glória. Você vai procurar alguém. Você não precisa. Irmãos, entenda bem o que eu vou falar. Não é para você dar uma profecia para ele, não, tá? Não é para você chegar lá e dizer assim, eu vou pregar para a pessoa. Não, é só para você dizer para ele assim, eu e você, em Cristo, somos um. Só isso, não precisa de mais nada não. Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Não vou ter que entregar um versículo, trazer a interpretação dele. Não, irmão, é só você olhar para a pessoa e dizer assim, em Cristo Jesus, eu e você somos um. Todo mundo consegue dizer isso, amém? Então vai lá, procura alguém que você não se relaciona no seu dia a dia. Oh, glória a Deus. Olha, Satanás está repreendido. O diabo querendo acabar com o meu ministério. Vai lá, procura alguém, irmãos, faz isso. Aleluia. Oh, aleluia. Dizem que os montes ficarão, caminhas não vão se quebrar, mas não conhecem nosso Deus. Vai em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é podermos nos relacionar com o Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de termos o Senhor como um Pai presente. Oh, como a sua palavra diz que perto está o Senhor. Ah, o Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos deixa órfãos. Obrigado porque podemos nos relacionar com o Senhor todos os dias. Podemos, Senhor, encontrar em Ti alguém que está sempre com os ouvidos inclinados para nos ouvir, com os olhos firmados em nós e com a destra da justiça estendida em nosso favor. Ah, Pai, obrigado por quem o Senhor é. Ah, nessa noite eu quero louvar a Tua majestade. Ah, Senhor, eu quero engrandecer por tudo que o Senhor é, sabendo que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, sabendo que tudo veio a existir a partir da sua palavra. Ah, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, bondoso, eterno, poderoso. Ah, Pai, queremos nos relacionar com o Senhor por tudo que o Senhor é, pela Tua existência, pelo Teu divino poder.
você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder, no impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Feche os teus olhos. Queria saber se tem alguém hoje, nessa noite, que depois de ter ouvido isso, reconhece que o seu relacionamento com o Senhor precisa ser restaurado. Você reconhece que você precisa ter em Deus o autor e consumador da tua vida, aquele que te ama, que ama você do jeito que você é, e quer te dizer o quão amado você é nessa noite para Ele. Se você está aqui, você deseja fazer de Jesus o único e suficiente Salvador da sua vida, eu queria conhecer você. Se tem alguém aqui que deseja fazer isso, eu queria que você pudesse levantar uma das suas mãos, se render a Ele. Só queria deixar bem claro para você que eu não estou convidando você para uma religião, estou convidando para uma família. Oh, aleluia. Alguém deseja fazer isso? Ou pode ser que você está aqui e você há um tempo atrás já fez Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, mas por algo da vida, do seu dia a dia, da sua vida, você se afastou desse caminho, por qualquer motivo que seja, independente, isso não importa. Mas nessa noite você deseja se reconciliar com o Senhor, voltar para perto dele e dizer: eu preciso do Senhor, eu preciso desse relacionamento com Ele. Se você deseja fazer isso, eu queria conhecer você. Você? Amém, glória a Deus. Vem aqui, rapaz, eu quero dar um abraço em você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida do Robert, que hoje se lança por inteiro nos seus braços, refazendo a aliança dele com o Senhor. Obrigado pela vida dele, que é preciosa para o Senhor e para nós. Obrigado por esse relacionamento que ele reconstrói com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos como igreja à disposição, Pai, para servirmos ao Senhor através da vida dele, para podermos, Senhor, ser exemplo, auxílio, socorro, consolo para ele. Pai, em nome de Jesus, que ele possa encontrar nessa igreja um reduto de fé e esperança. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque ele fez uma aliança com o Senhor, e todas as outras são quebradas nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de ter apresentado essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os diáconos podem vir. Vamos cear. Você está feliz? Oh, glória a Deus. Aleluia. Melhor do que qualquer coisa nessa vida é alguém se render ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cear, irmãos. E eu queria trazer um entendimento bem breve para você. Eu ministrei sobre isso recentemente aqui na igreja. Aqui na igreja Verbo da Vida, quem é que pode cear? Todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, nós não colocamos impeditivos. Nós apresentamos o caminho que leva ao trono.
Como igreja, nós não podemos apresentar e colocar nenhuma barreira ou pedágio no meio do caminho. Só precisamos mostrar para a pessoa que existe um novo e vivo caminho, para que assim como nós lemos, ela entre com intrepidez no Santo dos Santos, se achegue ao trono da graça, onde ela encontra a resposta do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses elementos, obrigado por esse pão que representa o corpo de Cristo que foi moído, que foi transpassado por nós, que foi, Senhor, destruído pelos nossos pecados. Ah, Senhor, no nome de Jesus, eu oro também por esse suco de uva representando o sangue de Jesus, que foi derramado, a propiciação pelos nossos pecados, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos restaurou, nos livrou do lamaçal, nos livrou do que era mortal, nos livrou do que nos prendia. Obrigado porque somos lavados por esse sangue, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba aí no seu lugar e aguarde para a gente ceiar todos juntos. Nada além do sangue
Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nesse momento, coma do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande sacrifício em nosso favor. Obrigado por ter aceitado receber em seu corpo nossas dores e enfermidades. Ter aceitado levar o castigo que nos traz a paz. Sabermos que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice. E tendo dado graças, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Beba do cálice. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. A estação chegou. Todo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Diga, nada vai me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto, celebra a nova temporada, minha fé está firmada, celebra a nova temporada. Aleluia! Sua fé está firmada em Deus? Amém. Pode sentar só um minutinho. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém nos visitando hoje? Por favor, eu queria te convidar a acompanhar o Marcelo aqui. Nós queremos te conhecer, recebê-los e expressar a nossa gratidão de receber você aqui. Se sinta à vontade. Aqui é a casa do seu pai, aqui você tem liberdade. Amém? Aleluia. E alguém aniversariou essa semana? Nascimento, novo nascimento? Pode? Pastor Adilson está completando 23 anos de novo nascimento. Aleluia. E olha, irmãos, um sim que foi dito há 23 anos atrás.
nos alcançou. E é só o começo. E é só o começo que Deus vai fazer em Juiz de Fora e toda a zona da Mata Mineira. Somos mais de 1000. Aleluia. Mais alguém aniversariou? Amém. Já foi. Mas vamos ficar de pé. Vamos ser grato pela vida do nosso pastor. Ser grato àquele sim lá atrás. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida do nosso pastor Adilson, Senhor. Senhor, é um aniversário que nós celebramos, Pai. E nós sabemos que festa no céu aconteceu há 23 anos. E nós celebramos essa festa que ocorreu lá. E nós somos frutos, Pai. Nós somos frutos de uma vida que se rendeu à Tua presença. Pai, nós podemos olhar e contemplar, Pai, o quão o Senhor é fiel, o quão o Senhor é bom, Pai. Jesus, eu declaro, Senhor, o pastor Adilson correndo a carreira velozmente, vivendo os sonhos que o Senhor tem para a vida dele. Ele vivendo os teus planos, Senhor, aqui na terra. Eu declaro, Senhor, um tempo de colheita, Pai. Um tempo de refrigério. Um tempo, Senhor, aonde a Tua presença, Pai, vai ser palpável ainda mais no seu ministério e na sua caminhada, Pai. Eu declaro um novo do Senhor sobre esse ministério, sobre o chamado dele, Pai. Um novo, Pai. Uma unção fresca, um óleo fresco, Pai. No nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, aonde Ele colocar a planta dos pés, ambientes sendo transformados, relatórios sendo transformados, Pai. Eu declaro um tempo no chamado dele, Pai, aonde a presença dele vai trazer cura, vai trazer resposta, vai trazer refrigério. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, um tempo aonde não vai ser mais necessário utilizar muitas palavras, porque só a presença dele, Pai, só a presença dele vai evidenciar a tua vida nele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, um tempo de avanço, Pai. Eu sei que o Senhor já fez grandes coisas em 23 anos. Mas eu declaro, Pai, um tempo onde poderia ocorrer em 10 anos, sendo abreviados e ocorrendo ainda este ano, ainda nesse ano que está por vir, um tempo de aceleração sobre a vida dele e o ministério dele, Pai. Em nome de Jesus, e nós honramos a vida do nosso pastor, Pai. Nós honramos a vida dele, nós te agradecemos pela vida dele, Pai. Nós somos frutos de uma vida que se rendeu ao Senhor, Pai. E o Senhor é um Deus bom pagador, Pai. O Senhor é um Deus bom pagador, Pai. E eu declaro isso se cumprindo na vida dele, Pai, e no ministério dele. Em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas pela vida dele. E ao culto, irmão, seja grato por essa vida. Nós somos fruto de uma vida que rendeu à vontade de Deus. Amém? E eu quero declarar também sobre a sua vida uma semana abençoada. Eu quero declarar sobre a sua vida a melhor semana da sua vida. Uma semana de boas notícias, de bons relatórios, de situações favoráveis. Eu declaro a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhando durante toda a semana. Em nome de Jesus. Amém.